Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jefferson Gomes e nosso objetivo é trocar informações a respeito de inovação dentro desse tempo importante que a gente está passando. Você aí na sua casa, eu aqui na minha casa e a gente desenvolvendo informações a respeito dessa temática. Eu trouxe hoje para a nossa conversa, do nosso Papo Inovação, eu trouxe aqui o professor Luiz Gonzaga Trabasso. A gente já de longa data se conhece, somos colegas, professores lá do ITA, e o professor hoje é também diretor do Instituto Senai de Inovação em Laser, Instituto de Inovação também relacionado à área de robótica autônoma. O professor Luiz Trabasso desenvolve muitos projetos relacionados a desenvolvimento integrado de produtos. Bom, vocês aprenderam na disciplina que quando você tem empatia, quando você desenvolve no design thinking toda aquela primeira etapa de entendimento das dores, você consegue absorver, geralmente, se você faz o trabalho bem feito, você consegue absorver a real demanda. E a partir do momento que você tem a real demanda, você começa a conceber. E é aí que entra o professor Trabasso. Ele consegue, de uma maneira como poucos, são 5 engenheiros que eu conheço na minha vida que eu levo na minha existência como diferentes. O professor Gonzaga Trabasso é um desses, porque ele tem essa amplitude do conhecimento para integrar as coisas. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. O que significa isso, integrar as coisas? O que é um desenvolvimento integrado de produto? Ok, boa tarde, bom dia, boa noite, Jefferson, e a todos que estão assistindo. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com um tema que é uma paixão na minha vida, há muito tempo. Então, essa empatia, né, que a pessoa, o que o engenheiro tem para começar a desenvolver seu produto, é uma sintonia que tem que ser feita entre o processo de desenvolvimento de produto e o mercado. Então, hoje também sentado aqui como diretor do Senai, e ali onde que está o Jefferson também como professor do ITA, nós desenvolvemos sempre os projetos a partir da demanda da empresa, a demanda de alguém. E aí, quando você, primeira coisa, você não impõe a sua ideia, mas escuta, você interage com o mercado, em algumas vezes, né, o mercado vem até você e coloca claramente uma demanda. Na maior parte das vezes, esse é um exercício semântico que a gente tem que fazer para descobrir exatamente o que o mercado quer e, a partir daí, desenvolver toda a parte do desenvolvimento de produto. Né? Mercado são pessoas, né, professor? São pessoas. São pessoas. Tudo gira em torno de pessoas. Que nem a gente fala assim, não, a instituição ou a organização é maior que as pessoas. Não é, na minha opinião, porque é só tirar... Eu sempre faço um exercício de exclusão. Tira as pessoas. O que é a instituição? Paredes, máquinas. Então, faz parte, né? É essencial as pessoas. Então, sim, entender as pessoas. Imagina uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu gostaria que esse carro, né, ou que esse banco fosse confortável. Esse confortável está muito longe de um parâmetro de engenharia que você vai ter que traduzir depois. Então você vai... Mas o que significa... Eu sempre falo assim, o primeiro exercício de engenharia todo, sem exceção, é um exercício semântico que você tem que investir tempo e recurso, e esse tempo e recurso não são perdidos, porque você está tratando do entendimento da real demanda. Então, esse é o primeiro exercício. Não hesitem em investir o tempo no entendimento da demanda, daquilo que, de fato, a pessoa, ou a empresa, ou o mercado está querendo. Então, esse é o primeiro passo. O projeto, o desenvolvimento de produto, né, ele, na minha visão, a minha visão mais simples, ele tem 3 etapas fundamentais. A primeira é a identificação da necessidade. Ela tem que ser a primeira. Aí depois, na hora que você faz, vou desenvolver, vou projetar alguma coisa. Aí vem na segunda caixinha, de fato, aquele momento que todo mundo pensa que isso é o projeto, que é a síntese. Ou seja, você concebe, quando eu falo, é extensivo também à sua equipe ou à sua empresa. Então, você concebe algo que pode ser um produto, um processo, um serviço,
que atende àquela necessidade, mas sempre partindo daí, né? Então tem que ser como o Lean prega, né? Tem que ser puxado. Você não pode empurrar, você tem que puxar, né, a nossa solução a partir daquela demanda identificada. E na terceira caixinha ali dessa sequência é a avaliação. A avaliação, ela simplesmente verifica se aquilo que você, a empresa ou sua equipe sintetizou ou colocou como opção de solução atende ou não a demanda. Então, você volta na demanda, né? Então, nesse caso aqui, a demanda, ela é ponto de partida e ponto de chegada, porque ela é sempre a sua forma de verificar se o seu projeto está adequado ou não. Então, não existe um projeto errado, eu sempre falo assim, né? Existe um projeto, um produto, um processo que atende adequadamente ou não tão adequadamente a demanda. Mas é sempre o ponto de partida é a demanda. Gonzaga, então você está dizendo para mim que necessariamente, tanto na síntese quanto como que você chamou, não chamou a terceira parte? Necessidade, síntese e avaliação. Sim. Tanto na fase de síntese quanto na parte de avaliação, o que você precisa necessariamente é que toda a cadeia industrial esteja integrada. Dá um caso prático, sim, né? Você vem desenvolvendo na área de robótica trabalhos fenomenais, né? E você tem andado cada vez mais em robótica autônoma. Sim. E muitos falam também, né, desse processo de robótica. Além disso, eles falam de um outro elemento importante, que é o digital, né? Que é a transformação digital. Todos esses aí que são basicamente não, que são nominadamente tecnológicos, você está dizendo que não são tecnológicos, não. Eles são metodológicos, eles são sistemáticos. Sim, é uma abordagem metodológica e sistemática. Então, você colocou muito bem essa questão da integração entre cadeia. Eu sempre penso assim, né, que em uma corrente. Então, você tem uma cadeia toda atendendo um mercado. Então, essa integração ela acontece nessa esfera horizontal bem mais ampla. Mas agora eu queria chamar a atenção de vocês por uma outra integração mais próxima dentro da sua equipe mesmo, ou dentro da sua empresa, né? Eu sempre falo assim, olha, vamos supor que eu cheguei agora nesse planeta, então eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui, né, mental. E a tarefa que eu peço, né, que vocês façam, assim como empresa, é assim, ó, você tem que levantar uma carga do chão, ela está no chão, são 500 quilos, eu tenho que levantar essa carga e transportá-la 1,5 metro, 2 metros na horizontal e recolocá-la no chão. Como é que você faz isso? Eu sei fazer, porque sou do outro planeta, eu consigo fazer isso com a minha arma de antigravidade, mas não é o caso. Então, vocês têm que me provar uma solução da engenharia. Aí, nesse exercício, eu sei que vocês estão pensando já, uma ponte rolante, uma empilhadeira, tal, né? Aí eu falo assim, pô, eu cheguei agora, não sei o que é ponte rolante. Você pode me explicar o que é ponte rolante? Ela tem uma estrutura, tem um gancho, tem uma roda. Eu falei, pô, roda legal. Vi dizer lá no magazine que eu vim lendo aqui, né? Que roda é uma invenção da humanidade muito interessante. Então tá, roda, corrente, motor, ok. Eu duvido, aposto meus diplomas nisso, né? Que nesse momento que você está pensando nessa solução para erguer essa carga com ponte rolante, guindastre, empilhadeira e tal, será que você pensou na forma com que esses componentes, por exemplo, a estrutura, ela vai ser fabricada? Ou na forma com que essas partes vão ser montadas? Ou, mais ainda, quem vai dar manutenção nessa ponte rolante? Você pensou na forma mais adequada de dar manutenção disso em campo? Não pensou. Por quê? Porque nós somos elementos... O engenheiro tem esse acento funcional. Eu quero que funcione. E é natural. Mas aqui está uma grande oportunidade, isso eu falo para vocês, né? Para pensar em termos de ciclo de vida. Essa é outra palavra-chave. Então, são duas palavras-chave que eu gostaria que vocês pensassem até agora, né? Que são, né, empatia com a necessidade, empatia com o demandante, e a outra é ciclo de vida desse produto, desse processo ou desse serviço. Ciclo de vida vale para tudo.
Então, no momento que vocês estão projetando essa estrutura, essa empilhadeira ou esse guindaste, né, vocês deveriam também trazer, aí é uma outra voz, uma outra empatia, a empatia com a cadeia, aquela pessoa que vai dar manutenção. Então, é melhor que você coloque aqueles itens que requerem manutenção mais frequente, mais próximo de quem vai dar manutenção. Você imagina, então, um aerogerador que tem freio, onde é que você vai colocar as pastilhas de freio ou disso? Pô, tem que estar mais próximo da hora que o cara chega lá, para ele não tem que ficar. Mas será que a pessoa pensa nisso? Ou será que na hora que eu vou dar essa manutenção em campo, não pensa inicialmente, mas tem que pensar. E cada vez mais está difícil você concentrar na sua cabeça essa integração no nível de sinapses na sua cabeça. Mas tem o seu colega, que é o cara de manutenção, que é a pessoa que tem a expertise ali. Então você traz, né? Então você tem que estender aquela empatia que você teve lá com o consumidor, com o mercado, para os colegas que trabalham também na cadeia de desenvolvimento do produto. E aí vai. Quem então eu preciso chamar? Bom, você tem que chamar todo mundo que faz parte do ciclo de vida. Essencialmente é isso. Ah, mas eu gostaria de descartar isso também. Eu depois fazer uma reciclagem. Será que eu tenho que chamar? Sim, porque você pode inviabilizar economicamente todo um processo de descarte por conta que você soldou enquanto você tinha que botar um ajuste por pressão. Né? Então, isso vai... Né? É aí que surge, mas vocês já devem ter ouvido, né? Nos vários design for. Né? Tanto é que tem um livro, depois vocês procuram na internet, que se chama Design for X. Esse X é de excellence. Mas o Huang, que é o editor desse livro, ele foi muito esperto, né? Porque aí ele falou assim, em cada capítulo, vocês pensem esse X como sendo uma variável aleatória instanciada em cada capítulo por um atributo do ciclo de vida do produto. Então, o primeiro é A, Design for Assembly. E aí ele chamou os dois experts, que são o Boothroyd e o Dewhurst, né, para escrever o capítulo. Né? É como se eu tivesse... Né, o que são os caras que colocaram esse conceito e estão desenvolvendo, então chamei para esse cara. Então, depois chega no AIM, Design for Manufacturing, Design for Inspectability. Na Embraer eu sempre falava o seguinte, dava esse exemplo. Né? Vocês imaginem o cockpit do avião, talvez alguns de vocês já tenham entrado no cockpit do avião, né? Ali é uma miríade de sensores, instrumentos e tal, né? Todos duplicados. Todos duplicados. E aí tem que fazer um cheque, né, de funcionamento para ver se ele está energizado, se está respondendo. Você imagina, você me fala assim, o cara chega então agora, né, uma faquinha, descasca o fio, como um jacaré, naquele negócio lá. Né? Não dá. Então, o cara tem que pensar em como eu vou testar isso. Então, foi aí que nasceram os umbilicais, que eles já colocam e faz o teste de uma forma integrada. Então, na verdade, os stakeholders, que são colegas seus, que você tem que ter empatia e trazer para a mesa de negociação, na verdade, são todos os partícipes do ciclo de vida do produto. Incluindo, sabe aquele cara do começo? Lá do mercado? Ele também. Só que essa estrutura ela vai se modificando. Claro que depois que se passa as fases iniciais, que é aquele, né, do projeto informacional, aqui em Santa Catarina, isso aqui, herança do Nelson Bach, né? Então, colocou aqui essa nomenclatura que é a primeira fase do projeto informacional. Às vezes, algumas pessoas conhecem como projeto conceitual, assim vai. Então, depois que passa essa fase, claro que os stakeholders eles vão mudando, mas essencialmente você tem que percorrer, pensa nisso, né? Todo o ciclo de vida do produto. Então, também nos cursos que eu falava assim, dizendo assim, olha, vamos supor assim, se eu digo, esse é o exercício de engenharia mais interessante que eu acho, né? Eu falo assim para vocês, ó, essa caneta aqui, ela foi projetada com as diretrizes DIP, Desenvolvimento Integrado do Produto. Então, se eu colocasse uma outra caneta aqui, assim, essa aqui não, essa aqui sim, essa aqui não. Do ponto de vista funcional, elas não têm diferença. Você não consegue colocar. Mas essa aqui, ela carrega, né, de uma forma integrada e balanceada todas as demandas de cada uma das áreas do ciclo de vida do produto. Então, aqui tem um pensamento da pessoa que fala assim, puxa, é mais fácil, né, eu colocar esse clique aqui porque eu vou desmontar mais fácil.
essa estrutura aqui é mais fácil de injetar, essa aqui é mais, enfim, tudo, né? E aí, pessoal, tem uma coisa que essa é a minha paixão na engenharia, que são os trade-offs. Os trade-offs falam assim, mas esse cara, se eu fizer essa caneta aqui com esse custo, eu não vou vender, então eu preciso melhorar isso aqui. Mas isso aqui vai afetar a produção. Mas isso que é a beleza da engenharia. Isso que é a beleza. Porque aí, isso aqui, então essa aqui, ela acomoda da forma mais balanceada possível, porque ninguém vai conseguir, né? E tem aquelas figuras clássicas de colocar 100% da sua contribuição. Eu sempre digo assim, né? Quando nós trouxemos esse conceito de DIP, lá em 1990, mais ou menos, 91, né? Eu falei assim, ninguém sai 100% satisfeito de uma reunião DIP. E ninguém sai 100% insatisfeito de uma reunião DIP. Porque eu consigo acomodar alguns requisitos, mas os trade-offs, né? E por isso que eu tenho que pensar em termos de cadeia e em termos de produto. Não, a gente se conhece em termos também de cálculo, né, Jefferson? Assim, então, eu não estou pensando no mínimo local, eu tenho que pensar no mínimo global. E aí, então, eu tenho, né? E eu não posso ficar frustrado com isso, porque, na verdade, quem se beneficia de tudo, né, é o produto em si e, consequentemente, toda a cadeia e, consequentemente, a empresa. Por isso que DIP é algo assim apaixonante. Por isso que é impossível se pensar em transformação digital de uma empresa se você não tem esses fundamentos, né, meu amigo? Não tem. Não. A transformação digital, ela ajuda. Mas se você não tiver esses fundamentos, é que nem eu peguei uma transição, você também, Jefferson, né? Que eu dei aula no ITA de desenho geométrico, né? Na lousa, com aquela régua gigante, né? Com giz e compasso com giz, né? Eu peguei toda a transição para o CAD, toda a transição. Então, começamos aí, quando começou o CATIA 3.0, então, enfim. Mas aí a gente fez questão de manter, pelo menos, né? Como é que você faz um rebatimento de uma curva? Como é que você coloca, né, a vista isométrica, para ter uma ideia, né, do conceito, para depois entrar para a parte, aí sim, claro que você não vai ficar fazendo os desenhos aí em papel vegetal e nanquim, mas o que eu fazia. Mas é importante que você conheça esse conceito. É o mesmo que se aplica aqui em relação a DIP. E o outro desafio de DIP, pessoal, que é uma oportunidade para vocês, fala assim, então, peraí, e com essas novas tecnologias que estão aparecendo, né? Então, quer dizer que os Design for, eles vão continuar aparecendo aí? Sim. Quando o Jefferson chegou para o CCM, né, e fez uma transformação assim, né, que sem o Jefferson o CCM não seria o que é hoje, estava na época do high speed machining, né, high speed cutting, usinagem em altíssimas velocidades de corte. Então, nós colocamos alguns trabalhos que era design for high speed machining, porque o projetista tinha que saber que ele podia então projetar paredes finas sem ter o problema de warping, sem ter um problema de envergamento, né? Hoje, o que a gente está desenvolvendo aqui em Santa Catarina? Design for additive manufacturing. Então, chegou a manufatura aditiva metálica, né, que chegou para ficar também, assim como de polímeros também chegou para ficar. Mas hoje, assim, o pessoal tem que ter a ideia de que ele pode explorar geometrias que ele nunca iria pensar possíveis usando o mindset dos processos de manufatura convencionais. Né? Usinagem, fresamento e tal. Né? Então, também é um desafio para todos nós, não é só para vocês, para todos nós, né? Fazer com que a tecnologia que avança, né? Ela também seja integrada no processo de desenvolvimento de produtos. Então, esse design for vai longe. Por exemplo, vou pegar um pouco. Será que faz sentido a gente fazer um projeto de design for cybersecurity? Claro. É algo que não estava no nosso radar há 3 anos atrás. Agora sim. E para a inteligência artificial, idem, que mais tem gente aplicando tudo quanto é algoritmo para inteligência artificial sem nem saber para que está usando. Exatamente. Meu amigo Gonzaga, uma honra falar contigo. E vocês, alunos, vocês estão percebendo, né? A gente está falando tudo, o mundo é grande em inovação.
entender o lado de fora, entender o lado de dentro, entender o canvas por dentro. Isso que ele falou foi entendimento do canvas por dentro também. Portanto, pessoal, é fundamental estudar a base do conhecimento para desenvolvimento de produto. Fundamental. Isso não é uma derivada do mundo digital. Você precisa dessa base para entrar no mundo digital. Senão, você vai ficar um macaquinho digital. Tá bom, pessoal? Gonzaga, muito obrigado mesmo, meu amigo. Tudo de bom para vocês, hein, pessoal? Obrigado, então. Um grande abraço.